Bom dia, alunos. A aula de hoje é muito rápida. Eu gosto muito desse esquema sobre as 4 categorias de inferência formal. Toda inferência formal pertence a uma das 4 categorias. Então eu encontrei esse esquema num fórum de discussão de estatística matemática por um estatístico autor de vários livros, chamado George W. Cobb. Bom, e o que ele fala aqui nesse esquema? Vamos ver aqui, são 2 colunas, na verdade? Então vamos ver. Essa coluna aqui está dizendo o quê? As unidades amostrais foram sorteadas em uma população. Sim ou não? Unidades amostrais seriam o corpo de prova, seriam pessoas. E elas foram ou não foram sorteadas de uma população, né? Bom, isso é uma coluna. Outra coluna. Os tratamentos foram designados de forma aleatória, de forma randomizada? Bom, se eu colocar sim, então eu tenho um experimento, na verdade. Se eu disser não, eu não tenho experimento. E se eu seleciono de uma população e não designo de forma aleatória, aqui, esse caso 2, aqui eu tenho um estudo observacional, ok? E aqui eu tenho o que? Um experimento, porque as amostras foram sorteadas de uma população e os tratamentos foram designados de uma forma aleatória. Então, o caso ideal para uma inferência de causa e efeito, no qual eu atribuo uma relação de causa e efeito, uma relação casual, né? Eu estou aqui apanhando, achei o mouse aqui, ó. Então aqui, onde está o cursor, sim, eu tenho aí um experimento, aí eu tenho uma relação causal, certo? Aqui eu tenho um estudo observacional, e aqui o 4 é a pior situação. Eu não posso aplicar nenhum teste estatístico. Não dá para generalizar nada. Então, o que temos que evitar é a situação 4. Então, quando você redigir uma pesquisa, explicar a pesquisa, você tem que levar em conta em qual das 4 categorias a tua pesquisa ela está localizada, ela está situada, né? Esse 3 aqui, o que seria? As unidades amostrais não foram sorteadas em uma população. Então, podemos dizer o que? Amostras de conveniência, né? Bom, como é que interpreta isso? Então, vamos ver. Primeiro, recordar o que é inferência estatística, né? Então, eu achei aí na internet, é um ramo de estatística, o objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativos. É a amostra. Quando a amostra é selecionada de forma aleatória da população, daí ela é representativa. Então, a amostra aleatória é representativa sobre o conjunto todo. E assume-se que a população é muito maior que o conjunto de dados observados na amostra. Então, vamos adiante. Vamos voltar aqui. Então, qual o caso ideal? É o caso 1, porque eu tenho um experimento, eu tenho uma relação de causa e efeito. Qual a pior situação? Não e não, porque aqui não dá para fazer absolutamente nada, não dá para concluir nada, não dá para fazer inferência. O caso 2 aqui, eu estou trabalhando com estudo observacional. E o caso 3 é uma amostra de conveniência, porque elas não foram sorteadas de uma população. Então vamos tentar interpretar melhor isso, né? Bom, caso 1. Ambos os tipos de generalização se justificam. Relação causa e efeito. É a situação ideal. Situação pior, qual é? É a 4. Não há base alguma para o modelo de probabilidade. E assim, exceto em circunstâncias inusuais, não há justificativa alguma para uma inferência formal. Então aí não dá para fazer teste estatístico nenhum, ok? Bom, caso 2.
É o caso do estudo observacional, levantamento. A generalização da amostra à população se justifica, mas não conclusões referentes à causa. Por quê? Porque não houve a randomização, mas houve sim uma amostra representativa escolhida por meio processo aleatório. E é o caso 3, lembra que eu fiquei meio em dúvida? As conclusões acerca das causas são justificadas, porque eu tenho randomização, não é verdade? Aqui eu tenho, o caso 3 tem randomização. O que ele não tem é amostra, o caso 3 não tem a amostra sorteada da população. Então as conclusões acerca das causas são justificadas, mas a generalização, além da amostra, é especulativa e não se justifica pelo método de inferência. Então vocês tenham sempre em conta, quando vocês estiverem lendo um artigo ou quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês, vocês têm que ver aonde vocês estão. Se estão no caso 1 ou no caso 2. Porque o caso 4 é horrível e o caso 3 também não te leva a grande coisa, tá? Então aqui eu tenho lado a lado. Então o caso 1 é o caso ideal, é o experimento. Ambos os tipos de generalização se justificam, relação causa-efeito e dá as conclusões da amostra para uma população maior. Caso 4, pior de todos, não há base alguma para o modelo de probabilidade e assim, exceto em circunstâncias não usuais, não há justificativa alguma para inferência formal. O caso 2, estudo observacional ou levantamento. Eu não tenho randomização, mas tenho seleção da amostra, amostra representativa. Ele fala, o 2, a generalização se justifica, mas não conclusões referentes à causa. E o caso 3, você tem randomização, mas você não tem sorteio. Então o que ele vai dizer? Bom, você pode falar em termos de causa, mas você não pode falar de generalização, tá? Então tuas conclusões, elas ficam naqueles dados que você obteve, não dá para generalizar. Então vamos dizer assim, você não está numa situação ideal. A situação ideal é quando você pode generalizar para uma situação maior, caso da população, e você pode estabelecer uma relação de causa e efeito. Bom, então nós terminamos e eu espero então que vocês memorizem esse esquema, que ele é muito útil na hora de você concluir a sua pesquisa e também avaliar a pesquisa de uma publicação, para ver se o artigo publicado está bem escrito, né? Você tem pode fazer uma leitura crítica de melhor qualidade sobre o conteúdo da pesquisa. Então, obrigado pela atenção. Bye, bye.